Há muito da ciência que entendemos. Se eu jogasse uma bola para o alto e recebesse dados corretos sobre as forças que atuam sobre ela, poderia dizer exatamente onde pousaria. Através da química, a ciência explica as moléculas que compõem a bola. Podemos prever os níveis de energia mecânica do som que faria quando caísse no chão. Tal como uma vela no escuro, a ciência ilumina a nossa visão do mundo ao nosso redor, mas há um limite para a distância que a luz incide atualmente. Ainda hoje, quando parece como se houvesse tanto do mundo e do universo que podemos explicar, há sombras também. Respostas que ainda não temos, e pior, resultados confusos que corroem a nossa confiança em o que pensamos que sabemos. Existem experimentos que parecem sugerir que a luz está nos enganando, a ponto de questionarmos a própria natureza da realidade. Somos reais? O tempo é linear? Talvez não. Mas você está pronto para que o véu reconfortante da compreensão seja rasgado? E para que a estranheza nos limites do nosso entendimento seja trazida à luz? Se sim, eu tenho alguns experimentos para você. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. E no vídeo de hoje, vou te mostrar experimentos que desafiarão sua compreensão das leis fundamentais da física, de uma forma que quase certamente deixará você com algo entre uma dor de cabeça e uma crise existencial. E curiosamente, quase todos os experimentos têm algo a ver com a luz. A luz é muito mais estranha do que você imagina. Claro, pode parecer bastante simples viajar pelo universo levando energia de um lugar para outro. A luz nos ajuda a ver, fornece vida às plantas e, portanto, ao nosso planeta em geral. Tem fama de ser muito rápida, e no entanto, para uma fonte de energia que se tornou sinônimo da nossa grande compreensão, a luz é surpreendentemente difícil de entender. A luz nos ajuda a ver melhor outras coisas, claro, mas quando os cientistas tentam olhar para a própria luz, percebem que é surpreendentemente difícil. Não quero dizer que começaram a olhar para qualquer lâmpada, por favor não faça isso em casa, mas experimentos nos últimos 200 anos ou mais provaram que o que a luz parece ser e o que a luz é de fato são na realidade duas coisas completamente diferentes. O primeiro experimento da nossa lista destaca o seguinte fato: a luz se comporta de maneira diferente quando você não está olhando para ela, em comparação com quando você está olhando para ela. E vamos começar com o básico. O que é luz? No início dos anos 1700, Isaac Newton teorizou que a luz era composta de minúsculas partículas, que ele chamou de corpúsculos. Mas em 1801, um homem chamado Thomas Young descobriu que a luz deve, na verdade, ser mais parecida com uma onda do que partícula. Ele provou isso usando um importante método conhecido como o experimento da dupla fenda. Ele montou uma fonte de luz e a iluminou através de duas estreitas fendas em uma placa. Young notou que, em vez de obter duas faixas de luz do outro lado das fendas, um estranho padrão listrado estava se formando. Isso era conhecido como um padrão de interferência e era uma prova incontestável de que a luz viajava como uma onda. Por quê? Vamos falar sobre ondas por um momento. Quando as ondas viajam, elas oscilam para cima e para baixo, mas quando duas ondas tentam oscilar no mesmo ponto no espaço, ao mesmo tempo, ocorre algo conhecido como interferência. Imagine que você tem uma banheira com um pato de borracha na superfície da água. Duas ondas atingem o pato ao mesmo tempo. Uma onda tenta levantar o pato exatamente ao mesmo tempo em que a outra onda tenta abaixá-lo. O que acontece? Desde que as ondas tenham a mesma magnitude e estejam perfeitamente fora de fase, elas se anularão e o pato não se moveria. Isso é chamado de interferência destrutiva. Da mesma forma, se as ondas tentassem levantar o pato ao mesmo tempo, o pato seria levantado 2 vezes mais alto. Isso é conhecido como interferência construtiva. Como as ondas tendem a se expandir em um círculo, duas ondas próximas uma da outra começarão a interferir construtiva e destrutivamente uma na outra.
Aqui estão duas ondas na água. Vê essas linhas? Esses trechos mais calmos são onde as ondas estão se anulando. Este é o efeito que vemos com a luz passando pelas duas fendas. À medida que a luz de uma fenda se propaga, ela cancela a outra onda de luz em determinados pontos, criando o padrão de interferência que Young observou na placa. Então, mistério resolvido. A luz era uma onda e não uma partícula, exceto que há mais neste experimento do que aparenta. Vamos avançar mais 100 anos até 1905. Cientistas dessa época ficaram intrigados com algo conhecido como o efeito fotoelétrico. Descobriu-se que quando você ilumina uma superfície de metal, partículas semelhantes a elétrons saem dela. Deduziu-se que isso acontecia porque os elétrons no metal estavam sendo eliminados pelo aumento da energia que a luz transmitia. Imagine-o como uma fruta em uma árvore. Se você arrancar a fruta da árvore, precisará usar uma certa quantidade de energia. Uma vez que a energia é maior do que a força da conexão da fruta com o galho, a fruta se solta. Isso estava acontecendo com a luz e os elétrons. Assim que a luz atingiu um elétron e deu a ele energia suficiente para ultrapassar o limiar, ele se soltou do metal. No entanto, o que surpreendeu os cientistas foi que, se você aumentasse a intensidade da luz, eles esperavam que os elétrons fossem afastados mais rapidamente. Se você puxasse a fruta da árvore com mais força, ela sairia mais rápido. Mais energia é igual a mais energia cinética de partida. No entanto, esse não parecia ser o caso. Em vez disso, aumentar a frequência da luz aumentou a velocidade dos elétrons que partiam. A intensidade da luz não afetou em nada a velocidade dos elétrons que partiam, mas afetou a quantidade de elétrons emitidos. Isso foi um pouco intrigante. Albert Einstein foi o homem que resolveu o quebra-cabeça. Ele deduziu que a luz deve estar viajando em pequenos pacotes de energia. Então, enviar mais deles, aumentando a frequência, era a única maneira de aumentar a energia que vai para os elétrons. Ele chamou esses pacotes de fótons e mais tarde ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho. A luz, ao que parecia, era mais como uma partícula novamente, ou uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. Claro, esse ainda não é o quadro completo. Para ser honesto, não temos certeza absoluta sobre a imagem completa até agora. Em vez disso, temos mais resultados contraditórios. Voltemos ao experimento da dupla fenda. Armados com o conhecimento dos fótons, físicos mais uma vez deram uma olhada no experimento da dupla fenda. As técnicas experimentais melhoraram muito nos últimos 100 anos e agora é possível emitir um único fóton de luz por vez. Então, o experimento foi feito novamente. Desta vez, apenas um único fóton seria enviado através da fenda para um detector do outro lado. Feito isso, o detector registrava a chegada do fóton em apenas um ponto. Então, a luz estava se comportando como uma partícula novamente. Mas então, por que ela interferiu em si mesma na versão anterior do experimento? Os cientistas tiveram uma ideia. Eles enviaram vários fótons, um de cada vez, e identificaram os resultados no detector. E foi aí que o resultado ficou muito estranho. Mais uma vez, o detector começou a ver os fótons chegando em pontos únicos, um de cada vez. Mas, surpreendentemente, os fótons que chegavam começavam a criar um padrão. Era o padrão de interferência. A prova de que a luz se comportou como uma onda. Mas, estranhamente, isso estava ocorrendo apenas quando um único fóton estava passando por vez. De alguma forma, o único fóton, que estava saindo do detector como uma partícula e chegando ao seu destino como uma partícula, estava aparentemente de alguma forma viajando pelas duas fendas ao mesmo tempo, o suficiente para então interferir consigo mesmo do outro lado, como uma onda. Se a luz fosse apenas uma partícula, quando ela passasse pelas fendas, você não veria esse padrão. Você veria apenas duas bolhas de luz, uma para as partículas que passaram por uma fenda e uma para as partículas que passaram pela outra. E, no entanto, aqui estava o padrão de interferência com suas múltiplas linhas de luz, refutando isso. Os cientistas tentaram fixar a luz. Eles montaram o experimento, mas desta vez com mais 2 detectores na fenda, para que pudessem observar se realmente estava passando pelos dois ao mesmo tempo. Isso não aconteceu.
mas ao mesmo tempo parou de criar um padrão de interferência no detector mais adiante. E a partir disso, cientistas começaram a perceber algo. A luz se importava em ser observada. Para ser claro, não importava se foi observada por um olho humano ou por uma máquina. No momento em que a luz teve algum tipo de interação por qualquer partícula, que é a única maneira de detectar a luz e não há outra maneira de observá-la, ela começou a se comportar de maneira diferente do que se não tivesse sido detectada. Era como se a luz entrasse em foco sempre que o universo perguntava onde exatamente ela estava, quando sem esse escrutínio parecia relaxar em algo um pouco mais nebuloso. Estranhamente, isso parecia implicar que a luz, na verdade, é mais como uma onda de probabilidade do que qualquer partícula ou onda. Sempre que era perguntado onde estava, fornecia uma resposta definitiva com confiança. Estava neste ponto do detector. Não estava em nenhum outro ponto. Mas, sem ninguém verificando, a luz parece estar viajando em todas as direções ao mesmo tempo, de acordo com certas probabilidades. Se você executar o experimento várias vezes, poderá quantificar essas probabilidades, descobrindo que é mais provável que esteja nas bandas do padrão de interferência e menos provável que esteja nas lacunas. Mas sempre que um único fóton de luz era perguntado, ele dava uma resposta 100% concreta. E isso é destacado por algo conhecido como o paradoxo dos três polarizadores. Considere por um momento um óculos de sol polarizador. Obviamente, ele reduz a quantidade de luz que pode passar, geralmente em cerca de 50%, dependendo do tipo de lente e do comprimento de onda da luz. Ele funciona por ser formado por finas cadeias de moléculas que correm longitudinalmente ao longo da lente. Qualquer luz que oscile na mesma orientação desta lente é absorvida. Qualquer luz que seja perpendicular às correntes pode passar sem problemas. Algo interessante ocorre quando um único fóton passa em uma orientação diagonal à lente. Nesse caso, você não passa meio fóton. Aparentemente, você não pode simplesmente absorver a parte da oscilação que é paralela às linhas e deixar passar a parte que é perpendicular. Em vez disso, o fóton se encaixa em uma orientação ou outra. Ele é completamente absorvido ou passa inteiramente, mas agora com uma nova polarização perpendicular para corresponder ao que teria que ser para passar facilmente. Como sabemos que o fóton não tinha essa orientação o tempo todo? Por causa do que acontece quando você começa a adicionar mais lentes. Ao colocar uma segunda lente atrás da primeira, você pode bloquear totalmente a luz, desde que as duas polarizações sejam perpendiculares uma à outra. Digamos que giramos a segunda lente 90 graus em relação à primeira. Qualquer luz que passe pela primeira lente tem 0% de chance de passar pela segunda. Como resultado, vemos apenas preto. Mas adicione uma terceira lente e coloque-a em um ângulo de 45 graus entre as outras duas, e de forma bizarra, a luz começa a passar pelas três lentes novamente. Isso pode parecer contraintuitivo. Como adicionar mais bloqueios aumenta a quantidade de luz que passa? Mas esse resultado realmente exclui a possibilidade de que a luz tenha uma orientação fixa. Deve estar entrando em foco a cada nova lente, rolando um dado quântico a cada vez para ver se era a orientação correta o tempo todo ou não. Se passar pela primeira lente, uma chance de 50%, só a fez porque foi orientada perfeitamente perpendicular à polarização da lente. O que significa que, quando chega a segunda, vem de uma polarização que é diagonal. Então, mais uma vez, há uma chance de 50% de que ela passe. Ela rola seus dados quânticos novamente e, mais uma vez, tem uma chance de 50/50 de prosseguir. Se passar por esse obstáculo também, se ajustará novamente à nova orientação, como se fosse essa nova orientação o tempo todo, o que obviamente não era. O que significa que agora está polarizada diagonalmente em relação à terceira lente, ou seja, agora tem 50% de chance final de passar. É claro que alguns fótons não passam por todas essas três manoplas probabilísticas. Apenas cerca de 12,5% deles conseguem, mas isso é mais do que 0%, que era o que acontecia anteriormente quando você tinha apenas duas lentes. A luz gosta de se comportar em quantidades discretas. É quântica.
Aparentemente, se ajusta a um valor discreto quando observada, e sinceramente não sabemos bem o porquê. Se você pensa em uma onda, não há razão para não ter simplesmente meia onda. Você pode cortá-la pela metade várias vezes, um número infinito de vezes, e ainda assim obter uma resposta que faça sentido matemático. E no entanto, parece que em uma escala quântica baixa o suficiente, você não pode reduzir a luz pela metade além de um certo ponto. Você não pode ter meio fóton, nem mesmo um fóton e meio. E se você tentar fazer isso, o fóton se encaixará em um ou outro inteiro mais próximo, com base em probabilidades, mas apenas quando for solicitado. Caso contrário, ele se contenta em existir probabilisticamente, interferindo em si mesmo como uma onda enquanto viaja, antes de pular para uma resposta quando posteriormente perguntado exatamente onde está. O que está acontecendo aqui? Isso ainda está sendo teorizado. A comparação mais próxima que temos é algo conhecido como harmônicos, onde uma corda limitada, apenas um certo número de ondas pode existir. Em uma corda de violão, você pode ter uma onda, ou duas, ou mais, mas nunca qualquer número que não seja um número inteiro. Parece que a luz funciona da mesma maneira. Talvez algo belisque o início e o fim do caminho que a luz percorre, embora o que isso possa ser e quais mecanismos a impulsionam sejam desconhecidos até agora. Fundamentalmente, porém, e talvez a coisa mais louca sobre tudo isso, é que não se trata apenas da luz. Embora tenhamos nos concentrado na luz se comportando como uma onda e se comportando probabilisticamente, todas as partículas da matéria fazem o mesmo. A luz é apenas outra forma de energia, e energia e matéria estão ligadas. Partículas de matéria, átomos e até mesmo moléculas complexas demonstraram ter comprimentos de onda. Os elétrons são tão quantificáveis e movidos por probabilidades quanto os fótons. Aparentemente, somos todos movidos pela probabilidade se você reduzir as coisas o suficiente. Então, do que tudo é realmente feito? O que compõe a energia e a matéria que faz com que ela se comporte da maneira que se comporta? O que está acontecendo debaixo do capô da realidade? Por que o universo está se comportando diferente quando é observado, em comparação com quando não é? E o que significa pensar que, em algum nível, até você é probabilístico? O que tudo isso significa é uma incógnita. A pessoa que descobrir será o Einstein de nosso tempo. Mas, por enquanto, tudo o que podemos dizer é que, quando se trata da realidade, parece que o universo está jogando dados. Você e o mundo ao seu redor podem ser muito mais incertos do que imagina. Assim, completamos nossos primeiros experimentos destacando a estranheza da luz. Faça uma pausa por um momento, dê ao seu cérebro a chance de se desvencilhar. De agora em diante, fica cada vez mais estranho. Se há uma coisa que aprendi sobre a luz, é que parece estar brincando conosco. Durante anos, os cientistas debateram se era uma partícula ou uma onda, pois continua exibindo elementos de ambos, aparentemente incapaz de se estabelecer. Se comporta de uma maneira quando observada e de uma maneira diferente quando não está. Mas, pelo menos, a sua velocidade é consistente. A luz viaja na velocidade da luz. Não importa seu quadro de referência, essa característica permanece a mesma. Tenho más notícias. Acontece que a constância na velocidade da luz também pode não estar correta. E os próximos experimentos que estou prestes a mostrar provam isso. A luz pode ir mais devagar do que a física preveria em determinadas circunstâncias. E não estou falando apenas sobre a desaceleração da luz em meios mais densos como o vidro, embora fosse sobre isso que originalmente pretendia tratar esse vídeo. Temos uma explicação para isso. Estou dizendo que, em algumas circunstâncias, a luz parece percorrer um caminho através do tempo e do espaço que a faz ir mais devagar ou mais rápido que a velocidade da luz, mesmo que meios densos não estejam presentes. Mas o mais estranho é que, de qualquer maneira, acaba no mesmo destino no tempo e no espaço.
A luz viaja a 299.792.458 metros por segundo, ou, se preferir, 300 mil quilômetros por segundo. De acordo com a relatividade, esta é a única velocidade em que a luz pode viajar e, curiosamente, parece manter esse número independente do seu referencial. Duas pessoas poderiam estar viajando pelo espaço, uma a 1% da velocidade da luz e a outra a 50% da velocidade da luz, mas se ambas olharem para o mesmo feixe de fótons em propagação, eles os verão viajando na mesma velocidade. O tempo e a distância aparentemente tendem a se distorcer, ao invés de permitir que você veja qualquer coisa além da luz viajando na velocidade da luz. É claro que quando os cientistas dizem isso, estão apenas falando sobre a luz viajando no vácuo. Já sabemos há muito tempo que, assim que você envolve a matéria, a luz fica presa e viaja mais devagar. A luz viajando no ar atinge apenas 299.705.000 metros por segundo, 87.458 metros por segundo mais lenta que no vácuo. A luz na água atinge cerca de 225 milhões de metros por segundo. A luz passando pelas tampas de vidro atinge cerca de 200 milhões de metros por segundo. As razões para isso são intrigantes, mas bem compreendidas e certamente não quebram a física. Quando a luz viaja através da matéria, seus campos eletromagnéticos em constante movimento fazem com que os elétrons dentro da matéria também comecem a se mover como navios balançando na água. Mas como os elétrons que se movem para cima e para baixo também geram um campo elétrico, que por sua vez cria um campo magnético, uma segunda onda de luz é criada por essas partículas em movimento, que crucialmente se sobrepõem às ondas da luz original, embora ondulem em um ritmo ligeiramente diferente da luz original, de acordo com o meio em que se propaga. Quando duas ondas se encontram, elas interferem uma na outra, fazem uma média, às vezes interferindo construtivamente para se fortalecerem e às vezes trabalhando uma contra a outra. Então, quando você calcula o total geral de todos os altos e baixos de cada onda, você na verdade acaba com uma nova onda, uma que viaja a uma velocidade diferente das outras duas e outra que vai mais devagar que a velocidade da luz. Eventualmente, essa onda de propagação pode atingir a borda do material bloqueador e, sem que esses elétrons interfiram mais, você fica com apenas a luz original novamente, que fica então livre para viajar ao longo de seu caminho original novamente em sua velocidade original, como se nada tivesse acontecido. Os cientistas se divertiram muito com esse conceito ao longo dos anos. Em 1999, a pesquisadora Lenny Hall, de Harvard, conseguiu desacelerar a luz para surpreendentes 61 km por hora ao enviá-la através de uma nuvem de átomos de sódio resfriados a 1 bilionésimo de grau acima do zero absoluto. 2 anos depois, Hall conseguiu desacelerar a velocidade da luz para zero, antes de aquecer a nuvem e mandá-la embora novamente. Você pode achar esse resultado surpreendente. No entanto, coisas estranhas aconteceram na direção oposta também. Em 2000, pesquisadores do Instituto NEC em Princeton, Nova Jersey, enviaram um pulso de luz através de uma nuvem de átomos de césio. De forma alarmante, quando eles mediram a velocidade com que o pulso saiu da nuvem, pareceu que ele saiu antes de entrar. Embora isso possa parecer uma confusão com a causalidade, afinal, como você poderia sair de um prédio antes de entrar nele? Felizmente houve uma explicação simples que nos salvou de criar muitos paradoxos. Embora o pulso de luz viajasse mais rápido que a luz em si não o fez. E isso foi mais uma ilusão de ótica do que uma refutação da relatividade de Einstein. Vamos dar uma olhada mais de perto em um fóton de luz. Cada fóton representa um pequeno pacote de ondas, movendo-se para cima e para baixo. A velocidade com que as ondas dentro do pacote se propagam é conhecida como velocidade de fase, enquanto a velocidade na qual o pacote como um todo está viajando é conhecida como velocidade de grupo. Você também pode ter uma velocidade de frente de onda, que é a rapidez com que o primeiro fóton em uma onda de fótons pode viajar. A terminologia é um pouco pesada, então vamos explicar com um exemplo. Pense em uma multidão fazendo uma onda mexicana.
A onda que as pessoas estão fazendo é a velocidade de fase. Você pode ver a onda viajando no meio da multidão, pode parecer que está viajando rapidamente. Mas a multidão em si não vai a lugar algum, então a velocidade real da nossa onda é zero. Essas pessoas são a velocidade de grupo ou possivelmente a velocidade de frente de onda. Agora vamos imaginar que queremos fazer nossa multidão marchar. Eles podem fazer isso e continuar fazendo uma onda mexicana enquanto viajam. Mas, embora o movimento das mãos pudesse fazer a onda ir muito rápido na direção da sua viagem, ela desapareceria sempre que atingisse a frente da multidão. A troca de informações não poderia ser mais rápida do que a velocidade de caminhada da própria multidão, independente da velocidade com que os picos das ondas pareciam estar viajando. Einstein, na relatividade, nunca afirmou que a velocidade de fase não poderia exceder a velocidade da luz. Ele apenas afirmou que a informação não poderia viajar mais rápido que a luz. E se você está tentando entregar uma mensagem a alguém enviando uma multidão acenando em sua direção, realmente não importa o quão rápido eles estão acenando. Até que a primeira pessoa na multidão chegue, nenhuma informação poderá ser entregue. Ainda assim, essa diferença entre as ondas dentro da luz e a própria velocidade da luz se tornará interessante em nosso próximo experimento. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Ah, você já achou estranho? Não, essa não é a parte que realmente desafia a física. Este experimento é uma exploração fascinante de como a luz às vezes pode se comportar como uma onda e às vezes como uma partícula. No entanto, em 2023, pesquisadores da Universidade Imperial de Londres descobriram uma maneira de separar as fendas desse experimento, não no espaço, mas no tempo. A maneira como eles fizeram isso foi simples. Eles pegaram um material transparente chamado óxido de índio-estanho, que, sob condições específicas, pode ser reflexivo. Óxido de índio-estanho é o que eles usam na maioria das telas de celulares. Eles dispararam um laser contra ele e depois mudaram rapidamente o material de transparente para reflexivo e vice-versa. Isso deixou apenas uma pequena janela, alguns femtosegundos, onde o laser foi refletido. Eles chamaram isso de intervalo de tempo. Eles registraram a aparência do laser depois de ter sido refletido e descobriram que sua frequência se espalhou um pouco no processo. Mas, fora isso, nada de muito estranho aconteceu. O mais estranho foi o que aconteceu quando eles enviaram 2 pulsos de laser através dessas fendas de tempo em rápida sucessão. A posição do emissor, do espelho e do receptor permaneceu a mesma. A única diferença foi o tempo de passagem dos lasers. Curiosamente, quando 2 passaram, aconteceu um padrão de interferência. No entanto, esse não era um padrão de interferência no mesmo sentido do experimento da dupla fenda no espaço 3D normal. Este foi um padrão de interferência que afetou a frequência do laser. Certas frequências de luz dentro do laser desapareceram, exatamente em linha com a forma como a intensidade desapareceu na versão regular do experimento da dupla fenda. Para visualizar por que isso pode estar acontecendo, vamos desenhar esse experimento em relação ao tempo. O experimento do intervalo de tempo pode ser desenhado de maneira semelhante ao experimento da dupla fenda, exceto que precisamos visualizar a mudança no experimento ao longo do tempo. Vamos criar um gráfico 4D, onde o espaço está ao longo do eixo X e o tempo está ao longo do eixo Y. Isso é fácil de fazer, é apenas assim. O fóton sai do emissor pela esquerda, atinge a fenda temporal, é refletido e chega ao receptor. Desenhei isso como uma linha contínua apenas para simplificar as coisas mais tarde, mas a ideia funciona igualmente bem de qualquer maneira. Mais tarde, um segundo fóton é liberado do emissor. Ele reflete e chega ao receptor em um momento um pouco mais tarde, representado na forma como ocorre mais acima, mais no futuro, em nosso gráfico de tempo. Se a luz se comportasse normalmente, viajando na velocidade que deveria, isso seria o fim de tudo. Em vez disso, a luz está interferindo consigo mesma. Isso significa que deve estar viajando por um caminho que a leve através de outra fenda e da sua própria. Esta é a única maneira pela qual a luz entraria com o padrão que vemos.
E assim como no experimento da dupla fenda, é provável que isso também esteja acontecendo do outro lado das fendas. Quanto ao motivo pelo qual é a frequência e não a intensidade que está sendo alterada aqui, pense nas implicações do que você veria se a luz realmente entrasse em um ângulo diferente como este. Os fótons vêm em pequenos pacotes de ondas, como mencionei anteriormente. Agora veja o que acontece se você mudar o ângulo em que essas ondas chegam. Esta é a aparência normal. Adicionei uma linha do tempo preta aqui e destaco sempre que o receptor vê um novo pico na onda. Veja o que acontece quando você altera a direção de chegada da onda. De repente, os picos estão chegando com muito mais frequência. A frequência de uma onda ao longo do tempo está muito ligada à cor que percebemos que a luz tem. A luz de baixa frequência tem uma cor mais vermelha, enquanto o aumento da frequência muda a cor da luz para o azul. Então, essa variação de cores faz sentido. O que faz menos sentido é o que está acontecendo com os caminhos que essa luz está percorrendo ao longo do tempo. Lembre-se, as linhas retas com as quais começamos representam os 299.792.458 metros por segundo que vemos a luz viajando. Então, o que podemos dizer sobre os fótons que viajam por esses caminhos? Em algumas partes da jornada, eles viajam mais devagar que a velocidade da luz, demorando mais para chegar a um destino que está à mesma distância. E, no entanto, em outras partes da jornada, eles estão viajando mais rápido do que a causalidade deveria permitir. Do ponto de vista deles, estão viajando para trás no tempo. Como lembrete, esses dois emissores à esquerda são, na verdade, o mesmo, apenas em momentos diferentes. O mesmo para os receptores à direita. É um resultado alucinante. E, no entanto, de acordo com os resultados desse experimento realizado por uma equipe de pesquisa da Universidade Imperial de Londres, é isso que está acontecendo. As implicações são surpreendentes. A luz sempre percorre o caminho que leva menos tempo, a rota que lhe permite chegar ao seu destino ao longo do caminho mais próximo de 300.000 km por segundo, o mais rápido que qualquer coisa no universo aparentemente pode ir. E, no entanto, parece que, em seus esforços para localizar exatamente qual caminho isso pode envolver, a luz está testando o percurso, lançando sensores que verificam se outros caminhos, e aparentemente outros caminhos através do próprio tempo, podem apresentar uma solução mais viável. Esses sensores estão interferindo nos fótons que viajam ao lado deles, mas também nos fótons que viajam um pouco à frente ou atrás deles no tempo. Para ser claro, nunca detectamos fótons seguindo qualquer um desses outros caminhos. Não vemos fótons vindos do futuro. Nunca vemos fótons viajando mais devagar do que a velocidade da luz, desde que não haja gases super resfriados que forneçam uma explicação de por que eles diminuem a velocidade. E, no entanto, para que os padrões de interferência ocorram, até certo ponto, a luz deve estar experimentando rotas alternativas ao longo do tempo. Talvez seja como um raio, testando muitas direções diferentes para encontrar o caminho ideal para seu destino, antes de encontrar aquele que funciona e desmoronar por esse caminho em um gigante boom, todos os outros sensores desaparecendo e entrando em colapso. Ou talvez algum outro fenômeno esteja em jogo. Quem pode dizer? Por enquanto, tudo o que sabemos é que a luz provou mais uma vez que não segue regra alguma. Pelo menos regras que conseguimos entender. Novamente, agora pode ser um bom momento para fazer uma pausa e refletir. Este experimento que acabamos de ver indica que nem tudo no mundo da física passa pelo tempo da maneira que poderíamos esperar. A luz pode estar pregando peças com a natureza linear da realidade. Estamos confortáveis com causalidade, com a ideia de coisas acontecendo uma após a outra e coisas no passado influenciando coisas no futuro, e não ao contrário. Mas, infelizmente para as nossas mentes doloridas, tal qual o experimento anterior, o próximo pode muito bem dar um nó cego em nossas concepções. A informação pode viajar para trás no tempo? É o tipo de coisa que seria realmente útil se fosse verdade.
Você pode dizer ao seu eu do passado para não comer aquele burrito que não fez bem, ou pode revelar a si mesmo os números vencedores da loteria. Mas isso simplesmente não acontece. Os paradoxos resultantes por si só tornam a coisa toda risível. Em nosso universo, o tempo sempre parece fluir em uma direção, para a frente. A ideia de viajar no tempo, ou mesmo simplesmente se comunicar com seu eu passado, parece tão estranha que não pode ser verdade. Então, por que no nível quântico, a informação parece estar fazendo exatamente isso? Você pode estar pensando, Dennis, pare por favor. Você já nos mostrou que o universo sólido ao nosso redor pode ser nada mais do que ondas de probabilidade. E essa luz tem algum elemento estranho que faz com que interfira com outras luzes em seu passado e em seu futuro. Mas isso, certamente é impossível que a informação viaje para trás no tempo. Eu entendo o sentimento, é completamente contra-intuitivo. Não parece possível. Mencionei que os objetos exigiriam energia infinita, até mesmo para ir rápido o suficiente para atingir a velocidade da luz. Então, como algo poderia ir tão rápido a ponto de inverter a direção normal do tempo e chegar a um destino não apenas instantaneamente, mas antes mesmo de partir? Nem sempre a luz pode fazer isso, e a luz é a coisa mais rápida que conhecemos. Bem, essa regra sobre nada viajar mais rápido que a luz é mais verdadeira para a macroescala do universo em que vivemos. E por macroescala, quero dizer tudo significativamente maior que um átomo. Mas o físico John Stuart Bell notou uma exceção a essa regra quando se trata de partículas quânticas emaranhadas. De antemão, peço desculpas pelo que estou prestes a fazer com sua compreensão da causalidade. O que é uma partícula quântica emaranhada? Na física quântica, é possível colidir duas partículas de forma a ligá-las, de modo que, ao medir uma partícula, você aprenda coisas sobre a outra. Por exemplo, se você sabe que as partículas originalmente tinham um momento total de zero, e você aprende o momento de uma das novas partículas quânticas emaranhadas, você sabe que o momento da outra partícula será exatamente o inverso, certificando-se de que o total permaneceu zero. Efetivamente, ao medir uma partícula, você pode aprender coisas sobre a outra. Isso também funciona para outras propriedades de partículas, como posição, polarização ou spin. Superficialmente, não há nada muito estranho nisso. Não é diferente de me encontrar com um amigo e discutir nossos planos para a noite. Combinamos de sair e concordamos que eu pagarei pela noite e meu amigo não. Então, não importa o quão longe fomos em nossa noite fora, ou mesmo se em algum momento nos separarmos, eu sei que estarei pagando a conta, e meu amigo saberá que não. Foi assim que Einstein pensou que funcionava, só que descobriu-se que Einstein estava errado. E se eu e meu amigo não combinarmos com antecedência quem pagaria a conta? E o mais estranho de tudo, ainda concordamos um com o outro de qualquer maneira, 100% do tempo, não importa o quão distantes estejamos. Essa é a coisa estranha sobre o emaranhamento quântico e a física quântica em geral. Gostamos de pensar nas partículas como tendo propriedades fixas. No entanto, nosso primeiro e incrível experimento mostra que as partículas só têm propriedades quando você detecta essas propriedades. Até então, eles são meio vagos sobre toda a coisa das propriedades. Em vez disso, dependem apenas de probabilidades, conforme definido por uma equação de onda quântica. Intuitivamente, isso não faz sentido algum. Olhar para uma coisa não deveria ser o que lhe dá propriedades, certo? Bem, como você saberia? Se uma árvore cai na floresta, ela faz barulho? De acordo com a física quântica, não necessariamente. Vamos falar sobre o experimento de Bell. A matemática para isso é bem complicada, mas tenha paciência, pois vale a pena. O experimento foi concebido pela primeira vez por John Stuart Bell, que queria saber se as partículas realmente tinham propriedades secretas que carregavam consigo, conhecidas como variáveis ocultas, ou se realmente estavam inventando algumas delas no local. Ele notou um fato matemático interessante sobre o spin das partículas. Antes de prosseguirmos, devo mencionar que o spin quântico não é o mesmo que a rotação normal. O spin quântico realmente define se uma partícula é influenciada, empurrada ou puxada por um campo magnético.
O nome não é importante, mas é importante observar que essas partículas não estão realmente girando e, portanto, podem ter diferentes valores de spin em quase qualquer direção. Agora vamos pegar duas partículas quânticas emaranhadas e digamos que as organizamos de modo que seu spin some um total de zero entre elas. Isso significa que se uma partícula for puxada por um campo, a outra será empurrada por ele em uma quantidade igual ao longo dessa direção, com o entendimento de que isso não diz nada sobre o spin em outras direções. Uma das características do spin quântico é que se medirmos o spin de uma partícula emaranhada em uma determinada direção, digamos para cima e para baixo, ela terá 50% de chance de ter seu spin para cima e uma igual chance de 50% de ter seu spin para baixo. Mas lembre-se, depois de medir a outra partícula emaranhada, ela terá 100% de chance de ter seu spin na direção oposta à primeira partícula. Com base apenas nesse fato, não há como saber se as duas partículas já conheciam seu spin ou se estão de alguma forma decidindo no local e conferindo uma com a outra agora que foram perguntadas. Mas Bell notou algo inteligente, fazendo uma pergunta inteligente. Se você medir duas partículas quânticas emaranhadas de duas direções selecionadas aleatoriamente, quais são as chances de que seus spins para direções diferentes coincidam? Vamos definir que sempre que uma partícula tem seu spin em direção a um detector, seu spin é para cima, e sempre que tem seu spin para longe de um detector, seu spin é para baixo. Quais são as chances de ambas as partículas terem seu spin para cima ou para baixo quando testadas? E quais são as chances de que elas contrastem? Vamos formalizar isso em um pequeno experimento. Aqui temos duas partículas emaranhadas com 3 detectores lendo seu spin em diferentes direções. Se a partícula A e a partícula B forem lidas com o detector superior, então um de seus spins estará para cima e o outro para baixo. Elas estão emaranhadas e é isso que vimos anteriormente. No entanto, se a partícula A for lida usando o detector superior, enquanto a partícula B for lida com um dos outros dois, essas duas direções de rotação não são opostas, então a partícula B tem mais flexibilidade em sua direção. A física quântica afirma que as partículas estão criando seus atributos no local. Então, uma vez que você mediu o spin da partícula A usando o detector superior, para a partícula B seria uma medida de 50 para 50. Combinaria ou contrastaria de acordo com os outros detectores. Mas não foi isso que a física clássica previu. Deixe-me mostrar o que quero dizer. A física clássica afirma que cada partícula carrega informações secretas que definem seu spin em qualquer direção. Então, para nossas 3 direções testadas, cada partícula já teria um valor. Elas não estariam criando esses valores no local. Digamos que, hipoteticamente, as informações ocultas de nossas partículas indiquem cima-cima baixo para a partícula A e baixo-baixo-cima para a partícula B, pois B deve ser oposto a A para cada uma das direções 1, 2 e 3. Vamos escolher um detector aleatório para A. Selecionamos o detector 1. O detector 1 nos diz que a partícula A tem seu spin para cima. Agora vamos selecionar um detector aleatório para a partícula B. Selecionamos o detector 1 também. Este detector nos dá uma leitura de baixo. 1, 1, cima, baixo. Na verdade, podemos mapear todos os resultados possíveis desse processo de seleção aleatória neste gráfico. Existem 9 resultados possíveis se você medir apenas 2 detectores em um determinado momento. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 e assim por diante. Para cada uma dessas seleções possíveis, fixamos resultados de variáveis ocultas que já conhecemos, porque, hipoteticamente, os definimos anteriormente. Vamos preenchê-los agora. Claro, se você detectar partículas usando o mesmo detector em ambas as partículas, obterá um resultado contrastante, porque elas estão emaranhadas, mas não estamos interessados nesses resultados. A física clássica e a física quântica concordam nisso. Então, vamos removê-los. Quais são as chances de que 2 detectores diferentes para as partículas A e B vejam o mesmo resultado? E quais são as chances de eles diferirem?
Lembre-se, a física quântica esperava que fosse de 50 para 50. As partículas estão criando seus valores no local e, portanto, é perfeitamente aleatório o que elas escolherão, pois não estão confinadas à regra dos opostos. Mas, nesta tabela, a física clássica diz que resultados contrastantes acontecem apenas 1/3 das vezes. Nas outras vezes, ambas estão para cima ou ambas para baixo. Se fizermos isso muitas vezes, atribuindo direções diferentes a cada vez e ignorando as exceções, por exemplo, onde os spins das partículas são todos cima, 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 ou baixo, 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 uma vez que você processa os números, e de acordo com essa matemática, a física clássica prevê um resultado correspondente 55% das vezes, enquanto a física quântica continua a simplesmente prever 50%. Essa diferença percentual foi fundamental. Emaranhando partículas quânticas e executando esse teste repetidamente, agora você pode ver qual porcentagem estava correta. E acabou que o vencedor foi a física quântica. As partículas aparentemente estavam compensando seus resultados de spin no local, o que é algo assustador. Porque isso não apenas questiona nossas percepções da própria realidade, mas também significa que, no momento em que uma partícula decidiu seu resultado de spin, seu parceiro emaranhado quântico soube instantaneamente que essa decisão havia acontecido. Você poderia testar as duas partículas ao mesmo tempo, não importa a distância, e teria o mesmo resultado. De alguma forma, a informação viajou de uma partícula para outra em nenhum tempo, muito mais rápido que a velocidade da luz. Então algo estranho já estava acontecendo aqui. Esse resultado refutou as previsões de Einstein e mostrou que algumas informações parecem ir mais rápido que a velocidade da luz. Mas podemos dar um passo adiante e obter informações que voltem no tempo. Há outro experimento, conhecido como experimento de escolha retardada. Seu objetivo principal era explorar a natureza fundamental da luz, se era uma onda ou uma partícula, e descobrir quando ela decidiu ser uma ou outra. Ao contrário do experimento da dupla fenda, porém, este teste foi mais sobre a última parte, tentar identificar o momento em que a forma de onda se transformou em algo discreto. No experimento da dupla fenda, a luz parecia escolher um caminho diferente através do espaço, dependendo se foi observada ou não. Mas, em 2006, vários cientistas deram um passo adiante ao fazer uma pergunta interessante. O que aconteceria se você tentasse observar a luz depois que ela tivesse que escolher um caminho? Considere o experimento. Um único fóton é enviado para um divisor de feixe, com uma chance de 50 para 50 de continuar seu caminho ao longo do caminho 1, ou de ser refletido ao longo do caminho 2. Uma vez em qualquer caminho, o fóton é refletido nos espelhos, com ambos os caminhos reconvertendo aqui, onde outro divisor de feixe é inserido. Mais uma vez, o fóton tem 50% de chance de ir para qualquer um dos lados, com chance igual de chegar a um dos dois detectores. Se a luz fosse apenas uma partícula, enviar um único fóton para esse experimento daria a você uma chance igual de chegar a um detector ou outro. Você não seria capaz de dizer para onde foi, pois os dois divisores de feixe tornam isso impossível de saber. Mas você poderia ver onde acabou. No entanto, isso não ocorre. Quando o segundo divisor de feixe está presente, a luz produz um padrão de interferência, indicando que o único fóton percorreu os dois caminhos, esbarrando em si mesmo antes de passar para os dois detectores. Isso parece uma forte evidência de que a luz é uma onda. Certamente se comporta como uma onda aqui. Mas o que acontece se você remover o segundo divisor de feixe? De repente, você sabe qual caminho a luz percorreu. Se a luz chegar ao detector superior, ela deve ter vindo do caminho 1. Se chegar ao detector lateral, deve ter vindo do caminho 2. E algo sobre esse conhecimento assusta a luz. Ela para de seguir os dois caminhos e, de repente, cada fóton chega a apenas um detector. Aqui está a questão. O que acontece se você inserir o divisor de feixes depois que o fóton já tiver iniciado uma ou ambas as rotas? É por isso que o teste é chamado de experimento de escolha retardada. Se você demorar para escolher como exatamente pretende detectar o fóton, seja sabendo por qual caminho ele percorreu ou tornando isso ambíguo para você, o que acontece com a luz?
O que acontece é algo muito estranho. Quando esse experimento foi realizado, ele foi feito várias vezes, com o divisor de feixe sendo inserido aleatoriamente ou não, mas sempre sendo inserido após o fóton ter entrado em um ou em ambos os caminhos. E, no entanto, os resultados voltaram inequívocos. Se o divisor de feixe estivesse presente, o fóton de repente e aparentemente retroativamente parava de escolher um caminho. Se o divisor de feixes fosse removido, o fóton aparentemente sabia que seria detectado mais tarde e escolhia um caminho específico para acomodar. De alguma forma, o divisor de feixes sendo adicionado ou removido no futuro mudou o que o fóton fez no passado. Então, o que está acontecendo aqui? É realmente verdade que as partículas de alguma forma viram o futuro? O experimento fez com que as informações fossem enviadas de volta ao passado? Ou existe algum outro princípio em jogo aqui que explica tudo isso? Algo que explica a transmissão instantânea de informações entre partículas quânticas e permite que seja perfeitamente racional que a luz possa percorrer um caminho ou ambos ao mesmo tempo? Pessoalmente, estou inclinado a pensar que isso é o mais provável. Nós claramente não entendemos o que está acontecendo aqui. Mas, deve ser admitido, se não entendemos o que está acontecendo, não há nada que diga que a causalidade não está sendo ignorada. De alguma forma, talvez no nível quântico o tempo seja realmente mais fluido do que aqui no universo macro. Talvez o espaço e o tempo simplesmente não se apliquem lá embaixo. E talvez um dia alguém seja capaz de apresentar uma teoria que permita que todos esses fenômenos estranhos finalmente façam sentido. Até então, teremos que continuar fazendo a mesma pergunta. A informação pode viajar para trás no tempo? Até lá, teremos de concordar com um fato. A física quântica é bem estranha. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Astrum Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Astrum Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.